Aguardar o pessoal chegar aqui para a gente dar sequência. Vou fechar isso aqui, deixar já aberto. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Todos. Só vou pedir para que o pessoal que vai chegando deixe o microfone desativado e, se surgir dúvidas, aí sim pode intervir, fazer perguntas aqui no chat e assim por diante. Boa noite, Gustavo, Emily, Leonardo, todos que estão chegando aí. Pessoal, vamos começar então a nossa conversa de hoje, né? Primeira conversa já do segundo bimestre, que nós abordaremos realmente matéria da disciplina. Deixa eu admitir que é o pessoal. Bem, vamos pensar o seguinte: na disciplina de iniciação do jurídico, eu disse para vocês que ela tem um cunho o quê? De levá-los à visualização de questões práticas, né? De questões que efetivamente os afetam diretamente, trabalhando com as questões das carreiras, sobretudo. A carreira do advogado, a carreira do delegado, do juiz e assim por diante, que ainda nós precisamos ver, tá, nos próximos encontros. Olha só, hoje eu separei para conversar com vocês um tema bem bacana para a gente fechar o tema do advogado, que é o quê? É a petição inicial. Petição inicial. É disso que nós trataremos hoje. A professora Denise, ela já começou com vocês no bimestre passado uma atividade sobre petição inicial, falando de questões de linguagem e assim por diante, e eu fiquei responsável pela questão jurídica, correto? Pela questão técnica de como isso vai funcionar. Tá? Boa noite, pessoal que chegou. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar efetivamente. Minimizar isso aqui. Então, vamos conversar sobre a chamada petição inicial. Para que serve a petição inicial? Qual que é a finalidade? Quais são os requisitos? Isso que nós precisamos entender. Pessoal, petição inicial, ela nada mais é de que uma pretensão, de que um pedido de uma pessoa para que ocorra aí uma intervenção em determinado assunto. Há algumas situações da vida que nós não podemos resolver de forma fora do direito. Nós não podemos resolver alguns assuntos fora do direito. Nós não estamos autorizados a fazer justiça com as próprias mãos. Mas, além disso, em alguns temas, nós tentamos, sobretudo, fazer o quê? Boa noite, pessoal. Nós tentamos fazer uma chamada conciliação, uma aproximação das partes, de modo que isso não vá ser judicializado. Leia-se, se tornar efetivamente um processo. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Vamos pegar um caso, vamos pensar o seguinte, isso todo mundo está sujeito, né? O envolvimento em um acidente de trânsito, só com danos materiais, ou seja, só os veículos envolvidos na questão é de que tiveram ali efetivamente um dano, amassou a lateral, né, quebrou farol, enfim, aconteceu alguma coisa. A situação acontece por descuido de alguém que cruzou a preferencial, avançou o sinal vermelho e assim por diante. Naquela situação, pode ser que você resolva esse problema de maneira consensual ali mesmo. Naquele momento, chega a seu acordo. Cara, eu errei. Desculpa, vamos fazer o seguinte, tá aqui o meu telefone, pode me ligar que a gente vai resolver essa situação. Bem, nem precisou aí de intervenção do Poder Judiciário, nem precisou de uma intervenção que vem de um terceiro, no sentido de alguém dizendo, olha, você errou, você precisa indenizar. Então, a ideia hoje que nós precisamos reforçar muito bem para quem está estudando direito
é que aquela ideia de um advogado, que ele tem como objetivo central, sempre pensar no processo, sempre pensar em, como se diz, né, no jargão popular, botar o povo no pau, no sentido de, né, vamos lá para o processo, vamos deixar a coisa ficar quente, assim por diante, isso tem sido mudado muito. Por que tem sido mudado muito? Tem sido mudado muito porque o advogado hoje ele precisa reunir algumas características novas. Não basta apenas você dominar direito. O advogado hoje ele precisa ter umas competências diferentes. Quais, professora? Comunicação e diálogo. Professora, mas isso aí todo mundo faz. Não, não faz. O que eu quero dizer com essa ideia de comunicação e diálogo? Significa que se uma pessoa o procura para alguma situação, e você já consegue ali perceber que, deixa eu só aqui, que em uma conversa, né, em uma tentativa de amaciar a pessoa, pode ser que a situação seja resolvida sem a necessidade de um processo. E hoje o advogado, ele precisa ter consciência disso, de que o papel dele é muito além de ser um advogado que sai por aí girando metralhadora e processando todo mundo, tá? Então, primeira ideia que eu gostaria de deixar para vocês. Hoje, o direito tem sido pensado a partir das chamadas soluções alternativas de conflito. Leia-se, podemos resolver situações sem o ajuizamento de processos. Tá? E isso tem sido muito reforçado mesmo, muito reforçado. O Código de Processo Civil, que vocês vão ver aí ao decorrer do ano que vem, assim por diante, vocês vão perceber que tem essa mentalidade realmente se tornando cada dia mais forte. Mas vamos lá. Vamos pensar que você, na qualidade de advogado, não conseguiu resolver a situação de maneira consensual, de maneira tranquila, em uma conversa com o seu cliente, e percebe que vai ser inevitável o ajuizamento do processo. E aí vem a situação que você precisa pensar. Como é que eu faço isso? Como é que eu levo a demanda desse cliente ao Poder Judiciário? Como é que eu exponho a situação? Qual é a formalidade necessária? Então, o entendimento sobre a petição inicial, ela deve perpassar por isso. É levar a pretensão de uma pessoa, lembra daquela questão que a procuração entrega poderes? Levar a pretensão de uma pessoa, o objetivo dela com aquela ação ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário analise se realmente é procedente ou não, ok? Então, a petição inicial, ela vai ser... Que ideia de petição inicial? É a peça que inaugura o teu processo, que vai levar ao conhecimento do juízo que está acontecendo. Tá, professora, petição inicial, então, significa que eu estou narrando a situação que aconteceu e vou formular os pedidos. Se é condenação, o que quer que seja e assim por diante. Muito bem. Então, primeiras lições sobre isso. Vamos tentar conciliar. Não deu? Vamos para a petição inicial. Preciso realmente ajuizar o processo. Ele se tornou inevitável. E como é que essa peça, né? Como é que essa peça é feita? Essa petição inicial ela é feita. A primeira coisa, a petição inicial, ela vai ser escrita. A petição inicial ela será escrita por uma questão lógica. Como é que o juiz vai entender a situação se aquilo não estiver descrito, não estiver escrito efetivamente, tá? Documentado, deixa eu só admitir, pessoal, devidamente documentado. Há algumas situações, preciso dizer para vocês, que essa questão de ser escrita, ela pode ser dispensável, tá? Ela pode ser dispensável. Professora, como assim dispensável?
Eu não sei se vocês, mas eu acredito que pelo menos uma pessoa que está aqui na sala de aula hoje já deve ter distribuído uma ação no juizado especial cível, seja contra uma empresa de telefonia, por conta de uma compra na internet que não deu certo, enfim, coisas do dia a dia que todos estão sujeitos a passarem. As ações do juizado especial, elas têm, elas têm um outro tom, deixa eu apitar de novo, eu tenho que fechar. Elas têm um outro tom. O juizado especial cível, pessoal, que são os juizados de pequenas causas que nós chamamos, ele é um juizado voltado à informalidade. Ele é um juizado voltado à informalidade. Professora, de onde você tirou isso? Está aqui na nossa Lei 9.099, tá? A Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, ela traz os princípios que orientam esse juizado especial. Perceba que no artigo 62 da Lei 9.099, o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios de oralidade. O que é oralidade? Verbalização. Vamos evitar papel, vamos falar, tem que ser oral. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual. O que é uma economia processual? Evitar atos desnecessários, né? Eles têm que ser curtos, objetivos, certos. Celeridade, processo no juizado precisa ser rápido. Objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena privativa de liberdade. Muito bem. Então, o processo tem natureza de informalidade. Olha o artigo 9º, né? Essa questão de um advogado no processo ela é muito formal. Ela é clássica, né? A presença do advogado, estou assistido por um advogado. Mas o juizado, lá no seu artigo 9º, que é esse aqui que a gente vai ver agora, ele nos dispensa em algumas situações. Que situações são essas? No artigo 9º diz que nas causas de valor de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Poder ser assistido por advogado significa que o advogado, nesse caso, de 20 salários mínimos, que é o valor total da causa, ele será dispensável. Já vou explicar como isso vai acontecer. E nas de valor superior, que vai de 20 a 40, né, o restante, aí é obrigatório. Mas até 20 salários mínimos significa que o advogado ele é dispensável. Ele é dispensável. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Aconteceu alguma situação com você envolvendo uma empresa de telefonia. E aí você fala, poxa, eu não estou em condições de pagar um advogado. Como é que eu vou fazer? Essa pessoa ela não vai ficar desassistida em virtude de não ter advogado. Vamos pensar que essa questão da telefonia é porque a empresa, eventualmente, enviou o nome dessa pessoa para aquele sistema de proteção ao crédito, SPC, Serasa, por conta de uma fatura lá que já estava paga, tá? No valor de R$100. No valor de R$100, correto? Então, nós temos aí um valor a ser discutido, e aí você fala, poxa, mas eu, por conta disso aqui, eu sofri um dano moral, fui lá na loja esses dias, e na hora do pagamento, o operador de caixa buscou meu nome e falou que eu estava no Serasa, de forma indevida. E aí você quer uma indenização de danos morais no valor de R$2.000, ok? R$2.000 de danos morais, e isso, R$2.000. Vamos colocar que o valor total da sua causa aí seja R$2.000. Pessoal, R$2.000 não bate, nem chega perto de 20 salários mínimos. Você pode ajuizar uma ação no juizado sem advogado. Professor, mas como que isso é feito? Vamos lá.
Os juizados, eles costumam deixar funcionários nos fóruns para receber essas demandas, tá? Essas reclamações, digamos assim, e os funcionários reduzem a termo. Como assim? Você vai lá pessoalmente, narra a situação, o funcionário reduz a termo. O que é redução a termo? Ele colhe o que você disse, ele digita realmente e distribui isso numa vara. Vai virar um processo, tá? Vai virar um processo, não precisa de advogado. Professora, mas como que eu acompanho? Você vai ser intimado dos atos processuais, né, da audiência e assim por diante, e não haverá nenhum prejuízo. Deixa eu só abrir o chat aqui. Boa noite, boa noite. Ok, Luciana. Então, para sintetizar, a petição, ela precisa ser escrita, correto? Correto? Essa é a regra. Mas há algumas situações que essa forma escrita ela vai acabar sendo dispensável. Quando? No juizado especial, eu não preciso chegar ali com uma petição toda formatada, entregar para o funcionário, nada. Eu posso narrar, eu sou uma pessoa simples, não sei nem o que é uma tese jurídica. Você não vai ser prejudicado em virtude disso. O funcionário vai reduzir a termo, vai distribuir a petição normalmente, sem prejuízo para você. Beleza? Então, vamos dar sequência. Deixa eu ter alguém no chat. Boa noite. Ok. Então, primeiro requisito tem que ser escrita. Segundo requisito, a autoridade a quem se dirige. Eu vou mostrar aqui um modelo de petição já, tá? E vou soltar para vocês também treinarem, tá? De forma muito tranquila, essa questão da petição inicial. A segunda consideração, né, sobre petição inicial é a autoridade a quem se dirige. Vamos abrir aqui o meu Código de Processo Civil, que é o código que vai disciplinar essas questões relacionadas à petição inicial, lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, tá? Artigo 319. O inciso 1º fala que a petição inicial indicará o juízo a quem é dirigida. Professor, como assim o juízo a quem é dirigida? Estes termos constantes desse inciso 1º, ele está te dizendo o seguinte: quando você ajuiza um processo, quando você distribui uma ação, você deve mencionar a autoridade competente. Professor, não ficou claro o que é uma autoridade competente. A questão de competência, no sentido técnico, competência será aquele que terá a legitimidade para a atuação naquele caso, que terá a autorização para intervir naquele feito que a gente chama. Professora, como que eu entendo essa questão de competência? Vocês vão ver com toda a profundidade possível, em processo civil, em processo penal e assim por diante. Mas de uma forma muito singela, a competência, ela conjuga, por exemplo, uma questão de local onde a situação aconteceu. Também conjuga questões relacionadas à matéria. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Um processo que envolva alimentos, uma criança demandando alimentos dos pais, do pai, né? Do pai. Essa matéria de alimentos, né, relação de parentesco, relações familiares, ficará a cargo da vara de família. É a vara de família que tem competência para analisar isso. Professora, complexo, né? Pessoal, vocês não precisam saber disso agora, mas eu quero que vocês já entendam como funciona uma petição inicial. Eu acho que desde o primeiro momento, já ir massageando vocês, eu acho que vai deixá-los afiados no final do nosso curso. Isso, então, a questão da matéria, a questão do local. Um acidente de trânsito, por exemplo, ocorrido na cidade de Paranavaí, autor e réu de Paranavaí. Eu não posso ajuizar essa ação no interior do Amapá. Não faria sentido algum. Então, o juízo a quem é dirigido, leia-se. Isso aqui tem um sinônimo de
tá claro. Tem um sinônimo de competência, tá? Questão de competência, ou seja, a autoridade que tem competência para conhecer daquela situação específica, tá? Então, é o segundo elemento. Olha só, eu vou pegar aqui, só para vocês verem, já deixei aberto, já está no Drive isso. Olha aqui a autoridade a quem é dirigido. Eu separei um caso hipotético, acho que até a Denise já iniciou ele com vocês, de uma situação envolvendo... Por que está fazendo seta aqui, gente? Eu não fiz essa seta, não. Alguém está me trollando? Ela já falou sobre esse caso hipotético. E é um caso envolvendo direito de pensão alimentícia. Deixa eu só ver o que o Diogo falou aqui. Prof, então depende do caso da petição, irá se destinar uma outra pessoa? Não entendi muito bem. Diogo, reformula para mim, por favor. Não entendi a tua pergunta. Depende do caso da petição, até aí tudo bem. Só não entendi o final ali. Irá se destinar a uma outra pessoa? Você diz uma outra autoridade? Só confirma para mim. Sim, depende da situação fática, tá, Diogo? Acho que essa é a tua pergunta, né? Para eu entender a autoridade competente, eu preciso entender a matéria envolvida, a situação que está acontecendo. Se é, por exemplo, uma situação envolvendo uma discussão sobre um contrato de... Não sei, eu fiz uma compra na internet, o produto não foi entregue. Vamos pegar uma questão de direito consumidor. Esse valor do contrato, ele tem um valor lá de R$2.000 e poucos. Poxa, direito consumidor, valor baixo, né? Não tem complexidade da demanda, eu vou distribuir para qual juiz competente? Eu vou distribuir para o juizado especial. Deixa eu ver o Caio. Quando é feito de um modo oral, quando a pessoa não tem advogado, vamos pensar, Caio, numa situação assim. Você é réu na ação. Você se envolveu no acidente de trânsito, você é o causador do acidente e você foi demandado em juízo porque você não aceitou uma conciliação prévia nem nada. Aí você recebe uma intimação que você está sendo processado. Se a situação envolver até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, ok? Se passar disso, aí é necessário. Aí vamos lá, você fala, professora, mas eu não tenho condições de puxar um advogado, né? Eu não tenho dinheiro. Entra aquela questão da advocacia dativa. Você não tem condições, o que o juiz vai fazer? O juiz ele vai nomear um advogado para te auxiliar durante esse processo. Lembra que a advocacia dativa é o quê? Para pessoas que não têm condições de pagar o advogado. Beleza? Não tem condições de pagar o advogado. Seguindo. Então, primeira situação lá do 319 é aqui, ó, a questão do juízo a quem é dirigido. Como é uma situação envolvendo diretamente alimentos, é na vara de família. Pessoal, essa questão de descobrir a autoridade competente, ela é complexa. Ela é bem complexa, até para nós que já estamos aí há um tempo trabalhando, tá? Por quê? Nós precisamos também, às vezes, olhar a organização judiciária do Estado. Sabe cidade pequena, bem pequenininha, assim, que é bem pequena? Tem cidade que não tem vara especializada. O que é vara especializada? A cidade pequena tem um único juiz que conhece de causa civil, de causa criminal e assim por diante, ok? De causa de tudo, na verdade. Exatamente de tudo. E as cidades maiores, por exemplo, como Maringá, vamos pegar um exemplo, nós temos aqui hoje 5 varas criminais. 5 varas criminais, salvo engano, 7 varas cíveis, 2 varas da Fazenda Pública, 2 varas de família, e assim vai. Perceba que tem uma estrutura muito grande, né? Uma estrutura realmente muito grande. Paranavaí, se eu não estiver enganada, são 2 varas criminais, cíveis eu não sei quantas são, acho que são 2 ou acho que são 2. Então perceba que é uma estrutura menor, mas há cidades que não tem nem isso, vai ter o que a gente chama de vara única. Vara única, leia-se. O juiz vai conhecer de todas as matérias possíveis.
matéria criminal, matéria de direito civil, de tudo, tá? De tudo. Deixa eu ver aqui o Gustavo. Sim, Gustavo, na verdade, não é que ele vai se negar, ele vai se declarar incompetente. Eu falo assim, olha, não é competência aqui da vara de família, por exemplo, e vai remeter os autos para a vara criminal, tá? Vai remeter para a vara criminal. Deixa eu ver aqui a Beatriz. O que seria essa matrícula? Não entendi a tua pergunta, Beatriz. Matrícula? Qual matrícula? O que seria essa matrícula? Não sei. Você manda de novo, por favor. Então, vamos lá, vamos dar sequência. A segunda parte da petição, né, o segundo requisito que será exigido é as partes e as suas qualificações. Partes e qualificações. Isso está no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, vamos olhar aqui o 319. Partes são as pessoas envolvidas naquela relação processual que vai acontecer. Parte é o autor e o réu. Autor é aquele que ajuiza a demanda, e o réu é aquele que está sofrendo o processo. Esse nome réu, às vezes, ele soa um pouco agressivo, né? Mas o nome técnico é esse mesmo. Aquele que está no polo passivo, via de regra, será réu. Ele vai responder o processo. E como é que eu vou qualificar na petição inicial? A petição inicial é a primeira peça, tá? Tem uma matrícula no modelo de petição, deixa eu ver aqui, só para eu... Ah, tá. Agora entendi. Aqui na qualificação, né? Já vou... Entendi o que você quis dizer agora. Só um segundo, já vou chegar lá, então. Então, aqui, as partes. Então, eu preciso qualificar, ou seja, eu preciso dar informações sobre as minhas partes. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar o nome, pré-nome. Vocês ainda não tiveram nome comigo em projeto integrador, que é a matéria de terça-feira. Matéria de terça-feira, se Deus quiser. Prenome é o meu primeiro nome. Prenome, por exemplo, eu chamo Andressa Paula de Andrade. Meu prenome é Andressa, tá? Meu prenome é Andressa. O estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo, existência de união estável, a profissão das pessoas, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico. Pessoal, essa questão do endereço eletrônico, leia-se e-mail, ela é uma inovação do nosso Código de Processo Civil de 2015, tá? Nós temos hoje uma sociedade informatizada, né? Uma sociedade totalmente informatizada. Então, o endereço eletrônico hoje, ele também é uma forma de você encontrar a pessoa, caracterizá-la e assim por diante. Depois, o domicílio e a residência do autor e réu. Onde é que essas pessoas moram ou trabalham e assim por diante, tá? Então, eu qualifiquei aqui as minhas partes. Vamos visualizar isso, como é que fica aqui. Deixa eu só... Stop share aqui, né? Ah, tá, eu só estava conferindo se eu estou gravando certinho. Deixa eu ver ali. A tela tá travada onde, Luan? Onde que travou a tela? Diz para mim, onde que travou? Vou tentar aqui abrir de novo. Ó, voltei aqui. Ah, tá, entendi. Trava quando eu uso a canetinha? Vou tentar não usar, então. Tá? Vou tentar não usar. Você está conseguindo visualizar aqui o PDF de petição inicial? Tá dando certo agora? Beleza, obrigada, Maria Júlia. Então, vamos aqui. Vamos visualizar aqui a qualificação das minhas partes, tá? Das minhas partes. Olha só, a situação que eu coloquei para vocês, para a gente pensar e
para fazer realmente um treinamento sobre petição inicial, é uma situação em que um casal, eles tiveram uma união estável, né? Eles se juntaram, literalmente, como o pessoal diz, e fruto dessa união, eles tiveram uma criança. Depois, a relação não estava dando muito certo e, por consequência, eles decidiram terminar a relação e cada um para o seu canto. O pai saiu de casa e, no caso que eu criei, esse pai não está contribuindo com a manutenção da criança. Leia-se, não está pagando nada, né? Não está auxiliando em nada. E a mãe precisa, não a mãe, perdão, a criança precisa. Quem está pagando todas as despesas é a mãe, são despesas altas. Lembra daquela nossa matéria de capacidade jurídica e capacidade fática? Vamos aplicar ela aqui? Olha só. A criança, então, ela precisa de alimentos. Não é a mãe que vai buscar esse dinheiro. Quem precisa do dinheiro é a criança. Alimento se paga para os filhos, né? Pode ser que tenha relação entre cônjuges também, pagamento de pensão entre cônjuges, mas não é o caso que eu coloquei para vocês. É uma criança que precisa de alimentos, precisa que o pai honre com essa obrigação. Lembre-se que a criança, ela não tem a capacidade fática. Leia-se, o direito está assegurado a ela. Ela tem direito a receber esses alimentos. Só que de forma pessoal, uma criança, ela não vai chegar no advogado e falar: olha, doutor, eu quero entrar com ação de alimentos contra o meu pai. Ela não tem maturidade intelectual para isso. Ela não tem discernimento necessário e maturidade para conseguir fazer isso sozinha. Então, como é que fica? Bem, o direito da criança, novamente, só que a sua mãe, aqui eu coloco genitora, ela vai fazer o quê? Representar. Ela vai representar essa criança em juízo. Ou seja, o direito da criança, mas precisa de um auxílio, né, de uma pessoa chamada capaz para conseguir levar adiante essa pretensão. Tá? A mãe ela vai ter aqui o dever de cuidado em relação à sua filha, auxiliando no ajuizamento dessa ação. A Beatriz me perguntou sobre a matrícula. Entendi, eu estava tentando entender do que você estava se referindo. Olha como eu qualifiquei a minha criança aqui. O nome dela, brasileira, portadora ou portador do RG número tal, inscrito no CPF número tal, menor em púbere, né, que é um menor de 16 anos que a gente chama, com registro de nascimento realizado no cartório de registro civil das pessoas naturais. Está com marca de Paranavaí sob a matrícula número tal. Essa matrícula é a matrícula da certidão de nascimento. Quando você tem a lavratura de uma certidão de nascimento, tem um número de matrícula. As certidões novas, elas estão lá em cima, assim, sabe? Em cima, para quem tem criança pequena, aí pode abrir que vai encontrar o número da matrícula, tá? Então, essa matrícula aqui é a matrícula da certidão de nascimento, ok? Vou dizer se tem endereço eletrônico. Professora, e se não tiver? Uma criança de 1 ano não tem e-mail, né? Não sei, tem criança nascendo com o celular na mão. Mas, né, no mundo razoável, a criança não vai ter e-mail mesmo. E tem pessoas muito simples que não têm e-mail, pessoas idosas, né, pessoas que não utilizam e-mail. Embora hoje isso para a gente seja um pouco, fala, nossa, mas como assim? Tem gente que realmente não tem e-mail. Mas opa, será que por conta de não haver um e-mail essa pessoa será prejudicada? Jamais. Professor, então como é que eu vou preencher isso aqui, ó, do endereço eletrônico de quem não tem? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar não possuindo endereço eletrônico. Pronto. Ou você diz qual é o endereço, se houver, e na ausência, ou seja, se não houver endereço eletrônico, você coloca não possui endereço eletrônico. Beleza? Depois o telefone. E aqui, neste ato, representado por sua genitora, que é a mãe. Aí eu vou colocar onde elas moram, ambas residentes e domiciliadas na rua tal, número tal, jardim tal, CEP tal, e assim por diante.
Tem alguém com o microfone ativado. Beleza? Então, eu qualifiquei aqui, estava lendo o chat. Boa noite. Então, eu qualifiquei a parte autora, correto? Eu qualifiquei a parte autora, que é a criança, que estará representada por sua mãe nesta situação que nós estamos trabalhando. Na sequência, eu vou colocar, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência propor. E vou dar o nome da ação. Professora, como que eu descubro isso? Conforme vocês vão estudando os anos, vocês vão entendendo aí os nomes das ações judiciais correspondentes. Nesse caso que eu separei para vocês, eu separei uma ação de alimentos, ou seja, de uma criança que quer alimentos de seu pai. Aí já vou explicar também o que são alimentos provisórios. Vou qualificar o pai. O pai está no polo passivo, por quê? É a criança que está buscando alimentos em relação ao pai. O pai vai sofrer essa ação. E eu também preciso qualificá-lo. Mesma coisa, tá? Segue a mesma coisa. Eu vou colocar nome completo, brasileiro, estado civil, profissão, portador da RG e assim por diante. Pessoal, nós estamos quase terminando esse bloco. Para dar sequência, tem alguma dúvida? Até aqui, tá tranquilo? Estão conseguindo entender como funciona? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Estão entendendo bem? Beleza? Tranquilo? Né? A gente vai fazer uma petição inicial, depois eu vou deixar, já está no Drive, para depois vocês treinarem também. E já vou recomendar que vocês façam à mão. Ah, professora, à mão. Por que eu vou pedir para vocês fazerem à mão? Não porque eu sou carrasca, tá? Pelo contrário. É porque na prova do OAB, vocês precisam fazer peças. E lá não tem computador, por enquanto, né? Querem informatizar e tem um projeto querendo informatizar a OAB, a prova da OAB, mas por enquanto ela é feita à mão, né? Então, ou seja, é ali mesmo na raça, você faz com escrevendo a caneta e assim por diante. O Luan pergunta, como irá pegar os documentos dos pais? Você diz em relação ao pai em si, olha, geralmente a mãe, né, tem ali o endereço do pai e assim por diante. Só que, de fato, Luan, pode ter alguns casos que nós não temos a qualificação completa, por assim dizer. Nós não temos a qualificação completa de algumas pessoas. Aí, o que vai acontecer? Vou te mostrar aqui. Quando não tem essa qualificação completa, olha o meu Código de Processo Civil, a solução que ele dá. Vamos pensar que alguém bateu no teu carro. Você não conseguiu pegar todas as informações necessárias. Olha só, parágrafo 2º do artigo 319, ele vai apresentar a solução, que é a seguinte. A petição inicial não será indeferida, ou seja, ela não vai ser rejeitada se, por falta das informações a que se refere o inciso 2º, que é a de qualificação das partes, foi possível a citação do réu. Como assim? Pode ser que você não tenha todas as informações, mas você pode pedir ao final da sua petição que o juiz, por exemplo, oficie ao Detran para descobrir quem é o proprietário do carro que possui a placa tal. Porque você só conseguiu anotar a placa. Você não tem como descobrir a partir da placa, nós, pessoas que não temos acesso a sistemas informatizados públicos, como Detran ou outra coisa, saber quem que é o dono. E como é que você vai ajuizar uma ação se você não sabe quem que é o cara?